Oi, meus amigos, tudo bem? Que prazer imenso estar com vocês. Nós estamos aqui indo em direção à nossa nova unidade de São Paulo, unidade que abriu recentemente. Vocês sabem que vocês que nos acompanham, muitos dos nossos seguidores são de São Paulo, são pessoas que nos acompanham com uma frequência muito grande. E a todo momento, a todo instante, nós recebíamos solicitações, né, para que nós pudéssemos estar presentes em São Paulo. Então, hoje nós estamos na unidade Campo Limpo, é uma unidade na zona sul de São Paulo, indo para o litoral, próximo de Embu das Artes, próximo de Taboão da Serra, muito próximo, fronteira com Taboão da Serra, fronteira com Sapopemba, fronteira com vários outros bairros ali da zona sul de São Paulo. E é uma região realmente que a prospecção da nossa equipe mostrou que não há pessoas que praticam, ou médicos ou profissionais que praticam atividade de alergia. E é uma região que tem o nosso perfil, o perfil justamente daquelas pessoas que buscam atendimento de qualidade e que ao mesmo tempo não tem uma condição financeira suficiente para pagar os altos custos do tratamento de alergia. Então nós justamente fomos para a região do Campo Limpo, na estrada do Campo Limpo, e estamos indo para lá. Estamos com a nossa equipe aqui, o Daniel está aqui ao meu lado, fazendo toda essa parte técnica da transmissão ao vivo da live. Nós temos aqui à nossa direita o nosso gerente geral, o Marcos. O Marcos ele está também nos acompanhando, e a Virgínia, que é a nossa enfermeira, muitos de vocês já conhecem, principalmente aqueles que são do Rio de Janeiro, conhecem o Marcos e a Virgínia. Então eles estão aqui nos acompanhando para que a gente possa então fazer nossas atividades amanhã, nossas atividades de atendimento à população na região de São Paulo. Por enquanto nós estamos funcionando às sextas e sábados, vão ser atendimentos mais pontuais toda semana às sextas e sábados. Eu estarei indo eventualmente lá para poder dar todo o suporte a vocês, mas nós temos médicos que já estão comprometidos com a unidade de São Paulo, mas entenda que todos esses médicos, nós discutimos os casos. Então, boa parte dos casos que de certa forma nos chegam, eles são discutidos e a gente então toma uma conduta, principalmente aqueles casos mais complexos, mais difíceis, né? Eu faço uma supervisão direta. Então vocês saibam que sempre estaremos juntos para tentar resolver o seu problema. Infelizmente, a quantidade de especialistas e alergistas, pessoas que fazem residência médica em alergia, são muito poucas vagas, e cursos de especialização em alergia, são muito poucos aqueles que compõem, né, o quadro de profissionais com expertise em alergia e imunologia no Brasil. Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de poder atender todos, mas a gente vai atendendo da melhor maneira. E vocês têm acompanhado que eu tenho dificuldade também de fazer as lives com vocês semanalmente. Cada dia que passa, o projeto Brasil Sem Alergia está me demandando muito tempo. Eu tenho que atender os pacientes, tenho que administrar, tenho que trabalhar em várias frentes junto com o projeto, principalmente também na área itinerante, levando o nosso ônibus itinerante, acompanhando e supervisionando as nossas atividades fora das nossas clínicas do projeto Brasil Sem Alergia. Então acaba ficando muito difícil de nós darmos aquela assistência na live. Então eu conversei com o Daniel e nós pensamos, por que não então fazer a live conversando com vocês, mostrando aqui a nossa estrada, batendo papo. Então vai ser uma super live. Até nós chegarmos à unidade de Campo Limpo, nós estaremos presentes. Vocês que gostam do projeto Brasil Sem Alergia, é uma grande oportunidade de carona vocês estarem conosco e nós irmos respondendo as suas perguntas, as suas demandas, porque para mim acaba sendo bem legal, bem interessante, vai distraindo a minha cabeça e nós vamos batendo um papo. Até lá, nós vamos conversando, né? Olha que grande oportunidade ter vocês, nossos inscritos, aqueles que nos acompanham, aqueles que gostam do projeto, estar aqui no banco do carona e nós batendo papo e vocês vendo toda essa paisagem, né, da nossa ida para São Paulo capital. Eu tenho uma certa, por assim dizer, eu tenho uma certa
certo débito, né, com São Paulo, porque a minha família, parte da minha família, principalmente da minha mãe, eles são de São Paulo. Então, minha avó, que viveu até os 97 anos, a Maria Leonor, meu avô Paulo, Paulo de Assis Ribeiro, eles vieram de São Paulo, né? Moraram muitos anos lá, na região ali da Vila Mariana, bairro do Paraíso. E eles são, minha mãe inclusive, passou praticamente a infância, adolescência toda dela lá, na Rua Nilo, próximo à Rua do Paraíso, quase esquina ali com a Rua do Paraíso, próximo do Hospital Santa Joana, da maternidade Hospital Santa Joana. Então, eu tenho parte do coração em São Paulo, né? Temos muitos amigos lá, pessoas queridas. Então, apesar de ter esse sotaque carioca, né? Então, metade aí da minha existência vem de São Paulo. Então, nós temos esse compromisso, né? E essa vontade também de estar junto novamente dos queridos e podermos juntos atuar na cidade de São Paulo, aquela cidade tão dinâmica, tão cheio de força, cheio de vontade, tão cheio de esperança, que é a nossa querida cidade de São Paulo. Então, eu quando vou a São Paulo, eu vou com muita alegria, com muita satisfação e com muita vontade de fazer diferença junto à população de São Paulo. Por motivos familiares, pessoais, a nossa família acabou se mudando para o Rio de Janeiro. Meu irmão, inclusive, também é paulistano, né, por assim dizer. Nasceu ali no Paraíso. E por motivos familiares tivemos que ir para o Rio de Janeiro e acabei ficando bastante tempo no Rio. Mas eu sou metade carioca e metade paulista, então meu coração também está com vocês da cidade de São Paulo. Então por isso que eu me senti na obrigação de poder levar a nossa experiência no Rio de Janeiro, tudo aquilo que nós vivenciamos e pudemos fazer a diferença também para vocês de São Paulo. Muito bem, nós temos algumas perguntas aqui para serem respondidas e entenda que isso aqui não vai ser somente um bate-papo técnico ligado à área de medicina, não. A gente vai batendo papo, vai conversando de assuntos gerais, vocês podem fazer as perguntas que vocês desejarem, que nós vamos batendo um papo, tá? Vão ser 6 horas ininterruptas de live, eventualmente a gente vai parar um pouquinho aqui para comer, para poder se reabastecer, mas a live vai continuar. Se por acaso a live cair, porque não tem conexão de internet durante a estrada toda, não há problema, a gente volta para a live, é só vocês acompanharem. E o vídeo completo na íntegra, ele será publicado, porque o Daniel ele está gravando esse vídeo no HD do computador dele. Então, depois nós vamos publicar o vídeo inteiro. E vocês vão poder acompanhar sem cortes ou sem problemas de conexão, tá bom? Mas eu sei que muita gente às vezes gosta de fazer as perguntas, por assim dizer, ao vivo e ter suas respostas respondidas, né? Mas por acaso, se não houver como respondê-las, vocês podem colocar nos comentários e nós vamos tentar fazer uma nova live amanhã para responder essas perguntas que de certa forma nos foram colocadas nesse período aí. Muito bem, Daniel, vamos aí para a primeira pergunta. O Daniel fez uma seleção de umas perguntas assim mais inéditas e depois nós vamos responder todo mundo, as perguntas mais simples, as perguntas que já foram respondidas. Lembrando que no nosso site www.brasilsemalergia.com.br, no canto superior direito, você vai encontrar essa barra de busca no canto superior direito, principalmente se você fizer isso pelo computador, pelo desktop. Então você vai encontrar lá uma barra de busca e ali você vai poder colocar as palavras-chave relativas ao seu problema e a gente então tem mais de 6.000 vídeos de respostas e certamente você vai encontrar para a grande maioria dos problemas. Então o Daniel fez uma seleção de perguntas, que são perguntas inéditas, são perguntas muito específicas, mas o nosso canal é um canal específico, né? Um canal nichado para a área de alergia. E não adianta a gente querer responder sempre coisas mais simples,
2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes, dezenas de vezes, porque é redundância, né? Ou seja, a gente vai ficar amontoando a internet de coisas repetidas, então é melhor as pessoas buscarem. Mas hoje, por acaso, como a gente está batendo papo, você está no banco do carona aqui, então a gente vai responder até as coisas mais simples, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de dificuldade. Vamos lá, Daniel. O Daniel ele vai ler as perguntas para mim e eu vou respondê-las, tá bom? Então é assim que vai funcionar, porque eu não posso olhar para o computador, tem que olhar para a estrada, prestar atenção aqui na nossa condução, então, respeitando o código de trânsito brasileiro, né? Então a gente vai conduzir bem, vocês estão vendo aqui nosso caminho. Então em nenhum momento eu vou conseguir ler as suas perguntas. Então o Daniel vai lendo para mim e a gente vai responder. Vamos lá, Daniel. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Marcelo. Temos umas perguntas bem interessantes aqui, vamos lá para a primeira pergunta. O ecalantide, que é o inibidor direto da calicreína, não poderia ser melhor do que o ecatibanto no tratamento do meu angioedema hereditário? Esse é o pessoal que tem angioedema, né? As pessoas já que conhecem essa doença, é uma doença muito difícil, de difícil controle, de difícil diagnóstico também. Boa parte dos médicos tem dificuldade de fazer o diagnóstico, porque é uma doença que se parece muito com alergia. Ela causa inchaço na face, causa inchaço nos lábios, mas a diferença da maior parte do angioedema hereditário, principalmente, em relação ao processo alérgico, o angioedema hereditário adquirido, ou seja, aquele angioedema que ele é conduzido por bradicinina e não conduzido por histamina. Então, a grande diferença desse angioedema é que ele não dá urticária, né? Mas existem casos, por exemplo, de angioedemas que vêm com urticária, e isso não quer dizer que o paciente não tenha o angioedema hereditário. Ele pode ter um angioedema hereditário, mas ele pode também ter uma urticária crônica espontânea, ou seja, ele pode ter os dois tipos de doenças, aqueles que são mediados pela bradicinina e aqueles que são mediados pela histamina. Mas em relação a essa pergunta em específico, né, do ecalantide, por ser um inibidor da calicreína específico, o problema é que o ecalantide não está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária até o momento. Pode ser que eu esteja desatualizado, mas como nós atendemos muitos pacientes e eventualmente nos é colocado paciente com angioedema hereditário, então a gente acaba tendo uma certa experiência com isso. Então o ecalantide acaba não ainda sendo autorizado aqui no Brasil. Eu acho que a Anvisa está com uma certa dificuldade de autorizar, porque 3 a 4% dos casos de uso do ecalantide, eles levam a reações anafiláticas. Então, assim, são estatísticas muito altas, né, para você ter uma certa segurança do uso do ecalantide. Então, o icatibanto, que é o bloqueador do receptor de bradicinina, por assim dizer, ou seja, bloqueia diretamente a bradicinina, ele ainda é a medicação de eleição para o tratamento do angioedema hereditário no momento, né? Tá bom? Então essa é justamente a resposta. Então vamos aguardar, vamos ver se eles conseguem modificar alguma coisa na molécula. A indústria farmacêutica está desenvolvendo esse tratamento para que o paciente, então, ele consiga utilizar o ecalantide. Parece que o ecalantide tem uma eficácia maior, mas como, por assim dizer, leva 3 a 4% de risco de anafilaxia, acaba que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muito bem e muito certamente, está estudando ainda a possibilidade de autorizar esse medicamento com determinadas ressalvas, né? Ou seja, ressalvas talvez ser feito somente a nível hospitalar, com monitorização, ter toda uma infraestrutura para retirar o paciente da crise, caso ele tenha, por assim dizer, uma crise de angioedema hereditário. Mas vamos lá, Daniel. Qual é a próxima pergunta? Segunda pergunta. O plasma fresco piorou a minha crise de angioedema. O problema é que não há disponível no interior do Brasil icatibanto nem o inibidor de C1 esterase. Fizeram uma traqueostomia de emergência e fui internado no CTI. Isso é um grande problema, né? Assim, existem lugares, porque acho que o principal problema não é nem usar o plasma fresco.
o principal problema é você tentar fazer o diagnóstico correto, né? Porque o que acontece? O paciente que está que está desenvolvendo o quadro de angioedema hereditário, até você conseguir fazer o diagnóstico é muito difícil. Como eu havia falado, poucos médicos são treinados, é até importante a gente gravar esses vídeos, né, para que os médicos eles possam entender o que é um angioedema hereditário. Então, os médicos, quando recebem um paciente com angioedema no hospital, eles acabam fazendo tudo relativo a uma reação alérgica grave, uma anafilaxia. Então, eles fazem adrenalina, né? Eles fazem corticoide, eles fazem bloqueadores antihistamínicos, como o Fenergan, e vocês que acompanham o canal sabem que o Fenergan é uma medicação que ela deve ser evitada, porque ela pode dar fotorreação, ou seja, você faz o Fenergan, que é a prometazina, e essa prometazina, ela dá uma melhorada em alguns quadros de reações alérgicas, não ligadas ao angioedema hereditário, mas dá uma melhorada em alguns quadros de reações alérgicas, quadros de reação de hipersensibilidade imediata, alérgica, reação anafilática muitas das vezes. Só que o paciente sai do consultório, da unidade de emergência, pega sol e começa a ficar se coçando todo e pode até piorar do quadro por causa dessa reação de fotossensibilidade, onde o Fenergan é transformado pelos raios ultravioletas em outra substância. Essa outra substância, por sua vez, leva a uma reação de hipersensibilidade. Então, o médico ele faz a hidrocortisona, faz a adrenalina, faz o Fenergan, bota no oxigênio, o paciente nada de melhorar e só vai piorando, 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 até que leva a um quadro de insuficiência respiratória, porque fecha a glote, e muitas das vezes, né? Eu me lembro que quando eu estava começando a minha vida profissional, no Hospital Central do Exército, eu já tinha uma ideia, né? Porque eu fiz meu curso de alergia e imunologia na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que, para que vocês saibam, foi o primeiro curso de imunologia e alergia do Brasil, fundado pelo professor Oliveira Lima. E a nossa formação lá é muito boa, foi muito boa. E eu não tenho que me queixar lá da equipe toda, liderada pelo professor Bandeira, né, professor Luiz Bandeira. Então, eu fazia o curso de especialização e, ao mesmo tempo, dava plantão no Hospital Central do Exército. E eu recebi um paciente com um quadro de angioedema adquirido, que é parecido fisiopatologicamente com angioedema hereditário, parecido, não é igual. O angioedema adquirido, ele consome todo o sistema complemento, incluindo o inibidor de C1 esterase, que vocês que têm angioedema, vocês sabem disso, que o problema grande é o inibidor de C1 esterase. O que faz a diferença na investigação é justamente a dosagem do C1q. Mas esse paciente passou lá e os colegas já fazendo adrenalina, hidrocortisona, aquela coisa toda, né, que a gente já sabe, né? Eu falei, olha, não vai resolver porque isso é um angioedema adquirido. E sendo um angioedema adquirido, é por bradicinina. E a bradicinina não responde à adrenalina, não responde a nada disso. O que precisa ser feito é justamente ou o próprio inibidor de C1 esterase ou o plasma fresco. Mas isso até ser aceito e até ser entendido pelos colegas que estavam de plantão, isso demorou. E nós chegamos ao ponto até de chamar o cirurgião de plantão, já estava pronto para fazer uma traqueostomia na paciente, e a paciente ela tinha uma artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e a gente sabe que o lúpus é uma das doenças que leva ao angioedema adquirido com baixa de inibidor de C1 esterase. Graças a Deus não precisou fazer a traqueostomia, acredito que os colegas comeram, porque naquela época, pessoal, a internet não era como hoje, as coisas eram muito difíceis, não tinha smartphone, nada disso. Eu tinha que ir para o computador, abrir o computador, a internet estava saindo da internet de escada, entendeu? Estava entre internet de escada e alguma coisa que eu nem me lembro mais aquela tecnologia, talvez o Daniel saiba. Qual era a tecnologia que era usada junto à internet de escada quando começou, Daniel? Você é jovem, né? Rapaz, não, peguei essa. Você pegou? Era uma tecnologia que
que ligava direto na companhia telefônica, sim, né? agora para lembrar o nome agora. Que era um pouquinho mais Não vem à rápido. mente agora não. Aí era difícil as pessoas terem esse conhecimento como a gente tem hoje, né? Hoje você bota a inteligência artificial, vem tudo na tua mente, vem tudo no teus olhos, né? Aí a paciente fez o plasma fresco e ela melhorou miraculosamente, né? Ou seja, o milagre da ciência, o milagre do conhecimento técnico, conhecimento científico. Por isso que é bom a gente sempre compartilhar nosso conhecimento para que vocês, de certa forma, possam difundir isso, sabe? Você que sofre de angioedema hereditário, compartilhe essas informações. Não deixe de compartilhar, não, porque isso não vai ajudar somente os pacientes, vai ajudar os médicos também a conduzirem melhor, que acaba ajudando os pacientes, né? Então, essa paciente fez o plasma fresco, começou a melhorar, começou a ter uma redução gradual, não foi de uma hora para outra, mas houve uma redução gradual. O cirurgião lá de sobreaviso, monitorando a paciente para fazer a traqueostomia, não dava mais tempo de intubar, porque ia lesionar muito, né, a glote do paciente, então tinha que fazer a traqueostomia mesmo. Então foi isso. Mas o que acontece no caso desse paciente em específico, né? Ele fez uso do plasma fresco, ele desenvolveu essa reação anafilática, né? A questão toda é o seguinte: o plasma é um tratamento que salva vidas e deve ser utilizado na ausência do inibidor de C1-esterase e também do icatibanto, principalmente do inibidor de C1-esterase, mas ele tem fibrinogênio e cininas na sua composição, e esse fibrinogênio e cininas leva, por assim dizer, a um quadro possível de anafilaxia, entendeu? Então pode realmente causar essa situação aí desconfortável no paciente, né? Por isso que é importante, prestem atenção vocês que têm problema, prestem muito bem atenção no que eu vou dizer. Isso é muito importante que vocês assimilem, tá? Fez plasma fresco na unidade de emergência, o médico tem que manter você pelo menos 24 horas em observação. Porque como o plasma fresco tem fibrinogênio e cininas, você pode desenvolver uma anafilaxia. Nós sabemos que as reações anafiláticas, elas se dão, a grande maioria das vezes, na primeira hora. 90% das reações anafiláticas. Mas isso não quer dizer que não existam 10% de pacientes que possam desenvolver uma reação anafilática. Então, assim, não, porque 90%, então a chance de acontecer é pequena, mas você pode estar dentro daquele 10%. Então, converse com o seu médico, bata um papo com ele, entendeu? Fale que você já ouviu essa informação no canal do Projeto Brasil Sem Alergia e que você mesmo, usando o plasma fresco, você gostaria de ficar um bom tempo no hospital, pelo menos de 24 a 48 horas, mesmo havendo uma redução completa do inchaço, do edema que porventura você estiver desenvolvendo, porque existe essa possibilidade de você desenvolver uma reação anafilática, fibrinogênio e as cininas que contém no sangue, né? No plasma, tá bom? Então essa é a nossa orientação. Vamos lá, Daniel. Qual é a próxima? Eu ouvi falar que o angioedema hereditário não estaria ligado à urticária. Posso ficar tranquilo em relação a mim ter angioedema hereditário? Pois eu tenho angioedema com urticária. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: prestem atenção. Nem todo quadro de angioedema simples, ou seja, de inchaço simples sem urticária, é algum angioedema causado por bradicinina ou por deficiência do inibidor de C1-esterase, né? Então, a gente sabe que existem pacientes que têm alergia e que não desenvolvem urticária. Então, por isso que o teste com antihistamínico, muitas das vezes, ele é válido, né? O médico, às vezes, o alergista que começa a utilizar um antihistamínico diário para você, ele não está fazendo errado, ele está conduzindo bem, porque angioedema hereditário é uma doença rara e pode ser que aquele quadro de angioedema ele seja somente, por assim dizer, um quadro alérgico e não um quadro de deficiência do inibidor de C1-esterase. Então, o teste de terapêutico com o antihistamínico ele é válido para saber
se aquilo ali. Mas a grande maioria das vezes, quando o angioedema ele vem isolado, ele é por deficiência de bradicinina, perdão, por deficiência do inibidor de esterase, por aumento da bradicinina. E esse aumento da bradicinina ele pode se dar por vários fatores, né? Pelo angioedema hereditário, pelo angioedema adquirido, ou seja, o paciente tem alguma doença de base, alguma doença reumática, alguma coisa nesse sentido, que leva ao angioedema adquirido. Pode ser também estar relacionado com a disfunção do fator 12 de coagulação, entende? Então, por isso que é importante o médico fazer o bom diagnóstico e entender realmente o que estaria acontecendo nesse caso. Justamente pedindo os exames complementares, diagnóstico diferencial e tudo mais para esse quadro clínico. Mas no seu caso foi um angioedema com urticária, né? Então, o angioedema com urticária, a maioria das vezes é alérgico. É alérgico ou por algum tipo de manifestação que envolva a histamina. Então, tudo aquilo que tem histamina pode causar angioedema com urticária. Mas, como nós havíamos comentado no início dessa transmissão, né, o que acontece? Existem alguns casos específicos de pacientes que têm angioedema e urticária, e o angioedema ele não tem a origem da histamina, mas pode ter também um pouco de influência, mas a origem principal desse angioedema é a deficiência do inibidor de esterase, de forma hereditária ou adquirida. E o paciente tem urticária, e essa urticária pode estar ligada a uma urticária crônica espontânea, ou seja, o paciente, além do angioedema, ele também tem um quadro de atopia. Não é porque o paciente tem uma deficiência do inibidor de esterase que ele não vai ter um quadro de alergia, de atopia, com produção de mastócito, de IgE específica, extravasamento da histamina através desses mastócitos. Então, isso pode acontecer. E existe uma condição mais rara ainda, tá? Que não é algo, por assim dizer, comum, mas que, como a internet, né, ela acaba atingindo milhões de pessoas no mundo inteiro, que é a deficiência da carboxipeptidase. A carboxipeptidase é uma enzima que ela degrada tanto a bradicinina quanto a histamina. Então, quando você tem a deficiência da carboxipeptidase, você acaba tendo um aumento tanto da histamina quanto da bradicinina, entendeu? Então, você pode ter um angioedema causado pelos dois motivos. Por isso que é importante sempre consultar seu médico especialista, o alergista que tem a formação na área, porque ele vai conseguir ter uma visão holística, uma visão mais específica para o seu problema. Tá bom? Acho que está dado o recado. Vamos para a próxima. Eu tive diagnóstico de DRESS e melhorei muito pouco após o médico prescrever prednisolona e ter mandado eu retirar o remédio para a gota. Será que o diagnóstico está correto? Isso aí é uma coisa complicada, né? Para quem não sabe o que é DRESS vestido, né? É a sigla que acaba levando a uma palavra em inglês chamada vestido, mas não tem nada a ver com vestido, né? O DRESS em inglês significa Drug, Rash, Eosinophilia, Systemic Symptoms, ou seja, sintomas sistêmicos que levam a eosinofilia e rash cutâneo. É uma reação que a gente chama, na alergia, por assim dizer, a gente tem 4 tipos de reações principais, né? Reação imediata, que é uma reação IgE específica, na maioria das vezes, mas pode ser por IgG também. Ela é mediada por IgE. Você tem a reação mediada por IgG, que é a reação do tipo 2, reação do tipo 1 é reação mediada por IgE, reação do tipo 2 mediada por IgG, a reação do tipo 3 mediada por imunocomplexos, e a reação do tipo 4, ela é reação mediada por células, chamada reação tardia. Essa reação tardia, no mínimo, são de 48 horas, 72 horas após o contato com a substância, e ela envolve basicamente células, né? Não confundir com as reações imediatas tardias, que é uma outra, as reações anafiláticas tardias, que é uma outra situação completamente diferente disso. Aí depois a gente pode até discutir durante a viagem.
Se vocês tiverem uma dúvida em relação a isso, a gente pode tentar elucidar isso. Mas o DRESS é um tipo de reação imediata, tipo de reação tardia, que ela envolve eosinófilos, né? Ou seja, é a reação do tipo 4B. E a gente sabe que essas reações tardias, principalmente a remédios, a allopurinol é um deles, remédios para convulsão, antibióticos, beta-lactâmicos e outros tipos de antibióticos, por assim dizer, justamente o que acontece no seu corpo? Você, quando está tomando algum remédio, você precisa que esse remédio ele entre dentro da sua célula. Então, o remédio ele é feito para ter uma afinidade com a gordura da sua célula. A sua célula ela é feita de gordura. Então, quando o remédio para entrar dentro da sua célula para fazer o efeito, ele precisa ter essa afinidade com essa gordura. Só que para ele ser eliminado, ele precisa ser eliminado pelo rim. Ou seja, ele precisa ser eliminado por um meio de água, né? Que a urina, na sua maior parte da sua composição, ela é feita de água. E esse remédio, ele passa pelo fígado e ele é transformado, ele é metabolizado, ele é acetilado, ele sofre vários processos de transformação justamente para ele se tornar de um remédio que tem afinidade por gordura para um remédio que tem afinidade por água e assim, por assim dizer, o fígado conseguir então, o rim conseguir eliminar ele. Porque enquanto ele tiver somente afinidade por gordura, o rim, que filtra o nosso sangue, não consegue eliminar o remédio. Em alguns casos, principalmente pacientes assim que têm insuficiência hepática, pacientes mais envelhecidos, que o rim não está funcionando muito bem, ou seja, citocromo P450 não consegue oxidar, não consegue acetilar, não consegue fazer todos aqueles processos, né, de depuração do corpo, metilação, né? Então, aquele produto acaba não conseguindo ser eliminado do corpo. Então, ele fica circulante no organismo. Ele fica um alien dentro do corpo, circulando. E aquilo ali acaba se misturando com proteínas plasmáticas. E essas proteínas plasmáticas, então, formam o que a gente chama de imunocomplexo. É um complexo imune. E esse complexo imune, ele então é reconhecido pelo nosso sistema imunológico em duas reações, principalmente reações que envolvam o sistema celular: monócitos, eosinófilos, linfócitos, células natural killer e neutrófilos. Então, o DRESS é uma das manifestações de dificuldade que o corpo tem de metabolizar aquele remédio. Agora, muitas das vezes, o paciente é um paciente jovem, por assim dizer, é um paciente que tem uma vida saudável, o fígado funciona bem, o rim funciona bem, mas ele tem uma condição clínica que facilita, por assim dizer, uma dificuldade de metabolização daquele remédio. Entende? Um exemplo é o HIV. Porque a gente sabe que o vírus do HIV, apesar de ser um paciente jovem que, em teoria, teria uma condição adequada de metabolização, aquele fígado não funciona adequadamente para eliminar aquele remédio. E porque o vírus do HIV, ele mexe com essa enzima, a chamada citocromo P450, e faz com que essa enzima, então, não consiga eliminar aquele remédio, a enzima que está no fígado, chamado citocromo P450. Além disso, né, a própria atividade viral do vírus, né, ela pode aumentar a reatividade linfocitária, principalmente de linfócito TCD8. Tá? Não TCD4, CD4 baixo, mas o TCD8 acaba aumentando também a sua atividade linfocitária. E também a própria imunossupressão que o vírus do HIV causa, faz com que haja uma reativação de determinados vírus no nosso corpo. O HTLV é um vírus que fica muitas das vezes em estado de latência, quietinho dentro do nosso organismo. O próprio vírus do herpes também.
Ele fica num estado de latência dentro do nosso corpo, entende? Então, quando a gente pega o vírus do HIV, então esses vírus acabam se reativando. E existe um outro fator também muito importante, que é a chamada polifarmacia. Então, quanto mais remédio o paciente tomar, e o HIV tem que tomar o chamado coquetel, né? Daí o nome coquetel, que são vários remédios. Então, mais o fígado ele fica sobrecarregado, menos ele consegue depurar os remédios, os medicamentos, e, consequentemente, aquilo acaba levando o paciente a desenvolver mais ainda quadros de reação colateral, não conseguindo metabolizar. Então, fica aquele monte de metabólito circulante no corpo, um monte de remédio, que não consegue ser eliminado pelo rim, porque ele não conseguiu ser transformado de um remédio com afinidade por gorduras para um remédio com afinidade com água, então fica aquele monte de remédio circulante no corpo. Eu tento falar assim de forma mais simples para que vocês entendam, e esses remédios acabam induzindo então o sistema imunológico a reagir fortemente dentro do seu corpo. Então o DRESS, ele é justamente o Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptoms, ou seja, sintomas sistêmicos causados por drogas que levam a eosinofilia e rash cutâneo, ou seja, lesões na pele, né? Ele acaba sendo uma das manifestações que leva a essa situação. Mas a questão toda é que esse paciente já teve diagnóstico de DRESS, o médico já fez o diagnóstico de DRESS. Para quem não sabe, o DRESS leva... a gente vai batendo um papo, eu vou conversando, e a gente vai fazendo uma revisão sobre alergia e imunologia, tá, pessoal? Porque eu estou com tempo suficiente, até chegar em São Paulo vai demorar. Então, o paciente com DRESS é um paciente que tem aumento ganglionar, tem hepatosplenomegalia, ou seja, tem aumento do fígado e do baço também, tem febre, é um paciente que tem rash cutâneo, mas muitas das vezes, não necessariamente, ele precisa ter o rash cutâneo, às vezes somente tendo sintomas sistêmicos e alterações internas, sem o aparecimento na pele, sem aquelas lesões na pele, isso já pode ser caracterizado como um DRESS, entende? Então, esse paciente, ele acaba sendo, por um especialista que é treinado, sendo um paciente de fácil diagnóstico. E o colega entendeu que o halopurinol, que era o medicamento que esse paciente estava utilizando, era o causador desse DRESS, né? E tem mais alguma coisa aí do halopurinol? Mais o que ele falou? Que eu fui falando, até acabei esquecendo. Ele falou que o médico prescreveu prednisolona e mais o quê? E ter mandado retirar o remédio o para remédio, gota. tá. Tá, entendi. O remédio para gota e o halopurinol. Muito bem. Então, ele prescreveu a prednisolona e não melhorou. Piorou, né? Até o DRESS, não é isso? Chegou a piorar o quadro, né? Não fala. Não fala. Não, melhorou muito pouco. Melhorou muito pouco. Entendi. Então, o que provavelmente aconteceu? Agora a gente vai pegar a Presidente Dutra aqui, a gente estava no arco metropolitano, pessoal. Só para vocês saberem, esse aqui é o arco metropolitano que liga até a cidade de Itaguaí. Nós temos uma unidade do Projeto Brasil Sem Alergia em Itaguaí. Vocês que são de Itaguaí, da região ali da Costa Verde, vocês estão muito bem assistidos. Dr. Carlos Moita, um grande colega médico, muita experiência. Quem nos ajudou a fundar a unidade de Itaguaí foi o Dr. Eduardo, que foi diretor da UPA de Itaguaí. O Dr. Eduardo conseguiu o prêmio de melhor UPA do Brasil. Melhor atendimento humano, capacidade técnica. Só que o Dr. Eduardo acabou contraindo Covid, teve muito mal, mas agora está bem, mas acabou se aposentando. E ficou esse legado, né? O Dr. Eduardo deixou esse legado lá do Projeto Brasil Sem Alergia em Itaguaí. Então, vocês que são de Itaguaí, vocês podem se consultar também com o Dr. Carlos Moita. Eu, eventualmente, estou em Itaguaí também, tá? Então, quem quiser, a gente é só ligar para a nossa central que a gente pode tentar dar uma assistência para vocês. Mas o que acontece? Tirou o halopurinol, iniciou a prednisolona e não melhorou. Então, assim, deixa eu te falar, é lógico aqui, eu não quero fechar diagnóstico, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma consulta médica, aqui é um local de bate-papo, vocês estão aqui na carona do meu carro, estamos batendo um papo em relação a isso, e não quero fechar diagnóstico em hipótese nenhuma.
Mas eu já estou com quase 30, não, estou com 30 anos já de medicina, né? Contando com a faculdade, dá 30 anos, exatos 30 anos. Então, assim, eu já tenho uma certa experiência para poder usar como referência dos pacientes que eu já atendi. Importante investigar HIV, tá? Porque às vezes o paciente está com quadro de HIV, ou às vezes tem HIV, mas não conta para o médico. Já atendi muitos pacientes com HIV tomando antirretroviral, e sem contar para a gente que tem HIV. A gente pergunta, às vezes até diz que não tem, apesar da gente perguntar, com vergonha. Mas para médico não precisa ter vergonha. Isso a gente vê todo dia, isso aí é da nossa prática diária, entendeu? E de certa forma faz parte. A gente está acostumado com isso tudo. Então não fiquem preocupados em relação a contar a vida de vocês. Mas investigue HIV. Provavelmente o paciente pode estar até com o uso do antirretroviral, ou seja, a chamada polifarmacia, uso de vários tipos de remédios, que dificulta a metabolização hepática do halopurinol. E outra situação também, o paciente que tem HIV, mesmo controlado, ele pode ter outras viroses associadas. Então, o vírus, por exemplo, o vírus da herpes, o HHV6, ele é um vírus que pode coexistir numa persistência do quadro de DRESS. Então, pensem bem nisso, tá? Conversa com o seu médico, pede para fazer uma... Eu quando falo assim HIV e vírus do herpes, que são os mais comuns, mas podem ser qualquer tipo de vírus. Pode às vezes estar com uma mononucleose, que é o vírus do Epstein-Barr. Pode estar com uma toxoplasmose. Pode estar com uma rubéola, né, que está confundindo e que está associada ao quadro de DRESS. Né? Não estou desmerecendo aqui o diagnóstico do colega, mas a medicina não dá para a gente colocar numa caixinha, não é igual matemática, igual outras áreas de ciências exatas, né, que você faz os cálculos e resolve a vida do paciente, resolve a vida da pessoa. Né? Mas aqui não, medicina é complicado, a gente tem que pensar em inúmeras possibilidades. Tá? Então, às vezes o paciente está com um quadro viral associado, e esse vírus, como eu havia comentado com vocês, né, associado a uma dificuldade na metabolização hepática, ele aumenta a atividade linfocitária, e esses linfócitos aumentam, por assim dizer, a produção de eosinófilos para aumentar, por assim dizer, a piora do quadro do DRESS. Entende? E outra coisa, a prednisolona aumenta o clearance de vírus. Então, assim, é lógico que eu não quero fazer o diagnóstico, eu deixo muito claro isso. Isso aqui é só um bate-papo. Coloque todas essas informações que eu estou passando aqui na nossa live na mão do seu médico assistente. É ele que vai entender o seu quadro clínico, não eu. Aqui é só um bate-papo de amigos. Mas melhorou muito pouco com o uso da prednisolona e já está já há um tempão com a retirada do medicamento. Então pode ser justamente a utilização da prednisolona que está aumentando a replicação viral desse vírus e não está deixando você melhorar, porque esse vírus está aumentando a atividade linfocitária, a atividade de imunidade celular e aumentando, por sua vez, a quantidade de eosinófilos circulantes no sangue, piorando mais ainda o DRESS. Tá bom? Então, pensa bem nisso. Pensa muito bem nisso. Tá bom? Pessoal, estamos aqui entrando na Presidente Dutra, né, indo para São Paulo. A Dutra, eu, meu modo de entender, já deu o que tinha que dar, né? É uma excelente estrada, mas vou até colocar aqui meu pensamento em relação ao que eu penso de desenvolvimento para o Brasil. Primeiro que as linhas de transporte aqui, depender basicamente de caminhão, é um absurdo isso, né? É um transporte extremamente caro, perigoso. A gente acaba entulhando as nossas rodovias de vários caminhões e que poderíamos ter um custo operacional, uma logística muito mais adequada, muito menos custosa, tivéssemos grandes ferrovias. Aquela proposta de ferrovia, infelizmente, ela foi abandonada devido ao lobby da indústria do automóvel. Isso aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek
Foi um homem que teve uma certa visão, né? Foi muito ruim para o Rio de Janeiro, porque ele tirou a capital do Rio e foi para Brasília. Brasília, as pessoas não aguentam ficar 3 dias lá. Não que eu adoro Brasília, eu gosto muito de Brasília, eu gosto de Brasília. Eu particularmente gosto. Eu, quando vou a Brasília, gostaria de morar ali em Brasília. É uma cidade calma, tranquila, segura. Mas as pessoas acabam deixando, né, boa parte das suas famílias em outras partes do Brasil. E, de certa forma, isso é ruim, né? Porque acaba separando, apesar que hoje já tem muitas famílias já estabelecidas. Então, Juscelino Kubitschek, ele veio com essa ideia da fomentação das estradas, que eu acho algo bastante louvável, mas esqueceu da parte ferroviária. O meu avô, inclusive, era engenheiro da Rede Ferroviária Federal. Ele foi responsável por aquela estrada de ferro Paranapiacaba, em São Paulo. Morou em Vassouras também, responsável pela estrada de ferro lá de Vassouras, e várias outras regiões aqui. E quando a gente vai aos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos estudando, a gente pega aqueles trens, né, que não terminam, transportando toneladas e toneladas de carga, e você pensa, como nós ainda precisamos, né, evoluir, né, em toda a nossa infraestrutura e deixarmos de ser provincianos e levarmos em consideração o bem comum. Esse é o grande problema do Brasil. Enquanto nós não levarmos em consideração o bem comum, a gente vai continuar nesse nível aí. Mas eu particularmente acredito que haveria necessidade de construir uma rodovia paralela, uma rodovia mais reta, ligando o Rio a São Paulo, uma alternativa para Presidente Dutra. Vocês estão vendo aqui a quantidade de caminhões que tem, né? De todos os tipos, transportando vários tipos de mercadorias. E o nosso irmão caminhoneiro, eles são realmente pessoas maravilhosas e que levam esse país nas costas, sabe? Se não fossem os caminhoneiros, esse país não conseguiria subsistir. Se arriscando, estradas difíceis, superlotadas, com baixa qualidade de pavimentação. Eles estão aí lutando, estão aí botando esse Brasil para frente. Parabéns a todos vocês, irmãos caminhoneiros. Eu, quando era criança, adorava assistir aquele programa Irmão Caminhoneiro Shell. E acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem. Gosto muito de vocês mesmo, vocês estão de parabéns. Temos muitos caminhoneiros lá como nossos pacientes lá do Projeto Brasil Sem Alergia. Daniel é testemunha, né, Daniel? Muita gente, muito pessoal do caminhão aí, da boleia. Sim, muito. Que se consulta conosco, né? E é um pessoal que está sempre na poeira, né? Pegando poeira na cara, ainda mais na Transamazônica, principalmente. Né? Transamazônica, é verdade. Aqueles ônibus, inclusive aqueles ônibus de transporte de passageiros na Transamazônica, né? É uma coisa impressionante, né? Eles são, acho que eles têm inclusive um chassi de caminhão, né? Um caminhão com uma, como é que eu vou lhe dizer, com uma suspensão elevada, né? Para poder passar por aquilo, né? Sim. É bem interessante lá. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aí. A próxima é um pouquinho grande, vamos lá. Meu avô está com uma doença de alergia. A amoxicilina que ele tomou para fazer um procedimento de canal no dentista, que o médico disse que pode ser muito grave, pois tem um sinal chamado Nikolsky, é isso mesmo? Nikolsky. E que isso pode estar ligado a uma doença de alergia que precisa internar o meu pai no CTI, de pessoas que sofrem com queimadura grave. Mas ele está somente com a pele toda vermelha e com bolinhas com pus pelo corpo. Estou muito preocupada, será que ele vai piorar? É uma pergunta interessante, bem oportuna, né? E bem específica também, que a gente pode tirar a dúvida de vocês. Olha, eu gosto sempre de repetir antes de responder essas perguntas que em nenhum momento eu quero fazer diagnóstico. Você deve sempre ouvir seu médico. Tudo que você ouvir aqui, você coloca na mesa do seu médico assistente para que ele possa moderar essas informações e entender se isso estaria de acordo aí com o seu problema, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não leve isso como um diagnóstico, pelo amor de Deus. Mas o sinal de Nikolsky, e o colega tem razão para ficar preocupado,
é um sinal de gravidade em doenças como o Steven Johnson, que é uma alergia tardia, de extrema gravidade, como a necrólise epidêmica tóxica, que é uma evolução do Steven Johnson, ou seja, o paciente quando começa com o Steven Johnson, que é uma doença que leva ao aparecimento de bolhas, é como se fosse uma queimadura que o paciente tem pelo corpo, só que uma queimadura de origem imunológica. Então, um dos sinais, e depois podendo evoluir para a NET, que é necrólise epidérmica tóxica, então um dos sinais que o paciente vem a desenvolver é justamente esse sinal de Nikolsky, onde existe uma desconjugação da pele. A pessoa, ao pressionar, o médico, ao pressionar parte da pele, aquela pele descola do corpo, entendeu? É um sinal de gravidade. Muito grave. Mas existe o sinal de Nikolsky, existe um sinal semelhante, parecido ao sinal de Nikolsky, que ele pode se dar também numa reação de hipersensibilidade a medicamentos, com uma pustulose exantemática generalizada aguda. E pelo que esse senhor falou, né, esse filho do paciente falou, repete o que ele falou, que eu não me lembro exatamente. Ele tem pústulas, não é isso? Lesões. Isso. Não é isso? Como é que está escrito aí? Falando que o avô teve uma doença de alergia e a amoxicilina que ele tomou para fazer o procedimento de canal no dentista, que o médico disse que pode ser muito grave, pois tem um sinal chamado Nikolsky, e que isso pode estar ligado a uma doença de alergia que precisa internar o meu pai na CTI, de pessoas que sofrem com queimadura grave, mas ele está somente com a pele toda vermelha e com umas bolinhas com pus pelo corpo. Com pus pelo corpo, exatamente. Então possivelmente pode ser uma pustulose exantemática generalizada aguda. Lógico que eu não quero afirmar diagnóstico, a minha orientação é que busque a emergência imediatamente, porque mesmo sendo uma pustulose exantemática generalizada aguda, essa pustulose ela pode evoluir para outras doenças da mesma característica, doenças do tipo 4, tardias, pode evoluir para uma Steven Johnson, uma necrólise epidérmica tóxica. Só que o Steven Johnson e a necrólise epidérmica tóxica não dá várias bolinhas com pus, né? Sendo que isso aí não é nem pus, isso aí são secreções semelhantes a pus, são pseudovesículas, que a gente chama, ou seja, falsas vesículas. Se você for analisar o conteúdo dessa secreção, você não encontra pus na secreção, você encontra justamente uma secreção asséptica, estéril, sem nenhum tipo de bactéria, mas se assemelha a pus. Então, assim, pode ser uma pustulose, que é uma doença menos grave do que o Steven Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, mas não é porque é menos grave que você não deve procurar a unidade de emergência o mais rápido possível, tá? E conversar com o médico de plantão e até levar essas informações para o médico de plantão, porque há deficiência de especialistas na área de alergia e imunologia e às vezes o colega ali fica meio perdido, né? Chama dermato, a dermatologia eles às vezes não conseguem identificar também à primeira vista, né? Exatamente o que esteja se passando, apesar que um dermato treinado, na mesma hora ele vê. Eu me lembro quando eu era estudante de medicina, tinha uma dermatologista lá que só com o olho, e o dermatologista é basicamente olho e biópsia, né? Mas eu me lembro que um dos pacientes que eu atendi estava com pustulose exantemática generalizada aguda, como estudante, era acadêmico da SUSEMI, do Miguel Couto, Hospital Miguel Couto, e ela bateu o olho e falou, não, isso aí é farmacodermia, na mesma hora, entendeu? Então, agora a questão toda é que às vezes tem uma certa dificuldade de classificar as farmacodermias, e pode ser isso, tá bom? Então busca seu médico. É interessante que é avô, né? Você vê que quanto mais velho é o paciente, maior a chance que ele tem de desenvolver esses tipos de reações tardias. Por quê? Porque o fígado já não está com a mesma saúde, com a mesma qualidade, né? Então não consegue depurar adequadamente os medicamentos. E a gente sabe que essa falta de depuração dos remédios leva, por assim dizer, a uma dificuldade do organismo, né, em metabolizá-los e ativa o sistema imunológico, ativa os linfócitos, ativa tudo aquilo que tem que ser ativado e leva, então, essas reações de hipersensibilidade. Tá?
Então, quanto mais idoso, maior a chance do paciente desenvolver uma reação anafilática, uma reação tardia, por assim dizer, a essas substâncias, né? E outra coisa também interessante que ele falou da amoxicilina, né? Isso aí é algo que não tem nada a ver com a situação, mas o dentista, quando você vai fazer um procedimento dentário, como é que ele faz? O dentista, ele manda você tomar 4 comprimidos de 500 miligramas de amoxicilina para fazer uma prevenção, né, de infecções e tal naquele local, e também uma prevenção de endocardite bacteriana. Apesar que eu, como médico, eu gosto sempre de associar um macrolídeo também, né? Ou seja, uma azitromicina, uma claritromicina, porque esse paciente às vezes tem uma deficiência valvular, algo assim, e não sabe que tem, né? Tem vegetações valvulares e outras situações que de certa forma possam facilitar endocardite bacteriana. Então a associação de um beta-lactâmico com o macrolídeo, ela é mais eficaz. Eu sempre faço 2 dias assim, eu sempre inicio a dose 2 dias antes, né? Para que a corrente sanguínea já leve, já embebede aquela região que vai ser manipulada pelo dentista já com antibiótico. E na hora que o dentista fizer, por assim dizer, o procedimento, então aquela região ela está meio que já tratada e já existiria uma certa prevenção, né, de um quadro de reação adversa. Mas não ia falar sobre isso não, ia falar sobre a questão do uso, né, de medicamentos, uso de alimentos e tal. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: toda aquela substância que você faz uso rotineiro, com certa rotina, com certa frequência e mantendo um uso diário, é uma substância que é difícil você desenvolver alergia. São justamente aquelas substâncias que você não está acostumado a comer e que você come eventualmente, que você usa eventualmente, são essas substâncias que podem lhe dar algum processo, principalmente as chamadas reações de hipersensibilidade, reações imediatas com reação grave à alergia, né? Reação anafilática. Por isso que quando um paciente, por exemplo, ele vai fazer a dessensibilização a algum alimento, o paciente tem uma alergia grave ao leite, tem uma alergia grave ao camarão, tem uma alergia grave a qualquer outro tipo de substância, e ele faz a dessensibilização àquela substância, ou seja, ele tira a capacidade dele de desenvolver aquela reação alérgica, o que o médico manda ele fazer pelo resto da vida é comer aquela substância com muita frequência. Você imagina um paciente que tem uma alergia grave ao camarão, e de certa forma passou por todo aquele processo, aquele tratamento de sensibilização, e ele acaba tendo que comer camarão todo dia, basicamente, né? Vai doer no bolso, mas aquilo ali é para a vida dele, né? Ele vai ter que considerar o camarão como um remédio, vai ficar até enjoado do camarão, mas tem que comer o camarão todos os dias, depois da dessensibilização, depois de orientado pelo seu médico. Então é interessante isso, né? E isso acontece muita gente sensibilizando a amoxicilina por causa desses períodos, né, únicos e exclusivos de uso da amoxicilina, que não é só o dentista que prescreve isso, às vezes outras especialidades também prescrevem, entendeu? Aqueles pacientes, por exemplo, que têm infecção urinária, eu tenho pegado, eventualmente, é lógico que isso precisa passar por um crivo científico, de estudo científico, mas a minha observação alguns pacientes com reação ao mononuril, né, que é aquele antibiótico que é utilizado para infecção urinária, que é um excelente antibiótico, mas como você faz uma dose única, quando você faz uma dose única, você não dá tempo do organismo ele sofrer um certo tipo de dessensibilização e de tolerância, principalmente de tolerância àquela substância, entende? Então é interessante isso que a gente vê no nosso dia a dia. Aí o trânsito está feio aqui, eles estão construindo fazendo a expansão, né, da Serra das Araras, vai melhorar o trânsito, né? Mas como eu havia dito para vocês, ainda não acho que é a melhor solução, né? Eu acho que a gente precisaria ter uma outra autopista levando até São Paulo. Quem sabe até ligar aquelas cidades históricas, né? Aquelas cidades mortas de São Paulo, tão bonitas aquelas cidades.
ligando o estado do Rio de Janeiro, e cada cidadezinha daquela sendo um ponto de apoio para os viajantes, né? Fazer uma rodovia junto com a iniciativa privada e passando pelas cidades históricas e, consequentemente, fomentando, né, a economia dessas cidades e também facilitando a vida das pessoas, né? O Brasil tem condições de fazer isso. Ficam inventando trem-bala, esses negócios. Não sei se é para o Brasil, não. Acho que se tivesse um bom sistema de trem e rodovias mais amplas e de fácil circulação, seria melhor do que ficar inventando obra faraônica. Cheio de obra faraônica aqui, mas vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí, Daniel? Tem sim. Vamos lá. Eu já tirei tudo quanto é remédio, corante, conservante. Mandei eu comer alimentos que não tenham nada de química. Estou com minha pressão descontrolada, fico desesperada quando tenho dor de coluna, pois o médico alergista disse que as feridas tipo pus que tenho na pele é uma doença chamada pega, e que somente tirando o remédio e fazendo uso de corticoide que eu melhoraria. A questão é que eu faço o corticoide e melhor e depois vem pior. Não sei o que fazer. É um outro problema também, né? Um outro problema relativo. Primeiro é o diagnóstico, né? Tem que entender se realmente é esse diagnóstico. É complicado. Como eu comentei com vocês anteriormente, né? A gente precisa também analisar outras condições clínicas que o paciente possa estar desenvolvendo. Primeiro, às vezes a gente fica muito restrito à questão de remédio. Ah, vamos tirar um remédio que vai melhorar. Mas será que esse paciente não tem um quadro viral crônico e contínuo no corpo dele? Será que ele não abriu um quadro de mononucleose, uma infecção crônica pelo Epstein-Barr, que está se mantendo aí, né? Pelo próprio citomegalovírus, pelo próprio herpes, né? Será que esse paciente não está desenvolvendo HIV? Será que ele não desenvolve HIV e omitiu ao médico? É uma possibilidade. O HIV, por assim dizer, como eu havia dito, ele é uma doença que hoje tem cura, graças ao bom Deus e à ciência, que nos dá capacidade de entendimento. Mas, em contrapartida, a gente faz um coquetel, né? E uma dos pilares básicos para a investigação de reações adversas de hipersensibilidade tardia, como no caso da pega, é justamente o uso de vários remédios, a chamada polifarmacia. Então, será que esse paciente não está desenvolvendo, não tem outros problemas associados? Tem que dar uma olhadinha também nesse fígado, ver se tem uma certa cirrose hepática. A cirrose não necessariamente é por álcool, pode ter a chamada cirrose hepática não alcoólica, que é causada por esteatose hepática crônica, que vai destruindo os hepatócitos. Entende? E como eu havia falado para vocês, né, a dificuldade que a gente tem, por assim dizer, de metabolizar os remédios, metabolizar os medicamentos, faz com que ele não consiga se depurar, ele fique circulante no corpo. E circulando no corpo, você continua tendo os sinais e sintomas da pega, né? Então, eu acho que precisa de uma visão mais holística, né? Hoje, infelizmente, as pessoas vão para a faculdade de medicina para estudar protocolo. Não tem um raciocínio clínico, não tem um conhecimento da fisiopatologia, da fisiologia, não entende o que está fazendo. Vai lá, dá uma pincelada nos protocolos e vai aplicando o protocolo disso, protocolo daquilo outro. Isso é um absurdo, gente, é um absurdo, sabe? Um absurdo. É muito complicado isso. Eu tive até uma experiência aqui de uma paciente que acabou causando um desconforto entre colegas, né? Mas justamente por essa visão fechada, essa visão complicada, até discuti esse caso com o professor Benoatano, da John Hopkins, nosso consultor científico, meu amigo pessoal, e ele concordou comigo, né? Uma paciente que a mãe jurava de pé junto que ao tomar a vacina de gripe, ela 12 a 16 horas após evoluía para um processo de anafilaxia. E não era só vacina de gripe, outras vacinas também, né? E estatisticamente isso é possível? É pouco provável.
Mas é possível, e por acaso bateu com os costados lá no projeto Brasil Sem Energia. Ou seja, porque o nosso projeto ele acabou virando uma referência em casos assim de difícil elucidação, né? Depois, ninguém acreditando nessa mãe, as pessoas rotulando essa senhora de uma pessoa sem... uma pessoa que estava faltando com a sua sanidade mental. Vários médicos, nem que dá a vacina. Até o Conselho Tutelar foi envolvido nessa confusão, porque ela ficava com medo de dar a vacina nesse paciente, no filho dela, porque quando ela dava as vacinas, seja de gripe, de pneumonia, ou eu não sei exatamente, eu não me lembro exatamente quais foram as vacinas que foram dadas, eu estou só lembrando assim do caso por alto, né? Tem que dar uma olhada no prontuário. Ela desenvolvia a reação 12 a 16 horas após a vacina, ou seja, pode ser algum componente, algum conservante, algum componente da vacina, alguma proteína, mesmo em quantidade pequena, que possa estar desenvolvendo a reação, né? E a gente até perguntou se ela tinha alergia ao ovo, mas ela comia o ovo, não passava mal, não tinha nenhum problema. Então, assim, provavelmente proteína ao ovo e leite também, que existem vestígios de leite em algumas vacinas, provavelmente não é isso, porque também era uma criança que comia doce de leite, sorvete, tudo relativo ao leite, queijos, né? Sem nenhum problema. Mas desenvolvia anafilaxia 12 a 16 horas após. E ela começou a coletar os prontuários das unidades de emergência que ela ia se consultar, né? Então você vê, né? É algo para poder provar que realmente tinha essa reação. Aí foi num médico aí que pode ser considerado uma certa referência na área, e depois de muito custo, esse médico fez o teste de provocação, porque entendo que na nossa clínica do Projeto Brasil Sem Alergia a gente não consegue fazer provocação a nada lá, não conseguimos provocar nenhum tipo de remédio, nada disso, nada que venha levar o paciente a uma reação anafilática, porque nós somos clínicas de baixa complexidade, então o que pode fazer isso é uma clínica de alta complexidade ou um hospital. Então, ela por acaso conseguiu ser vista por esse colega que tem uma clínica de alta complexidade, fez o procedimento e deu a reação. Deu a reação tardia. Ele viu isso. Parece que ela ficou um tempo lá, aí depois que deu essa reação tardia que vieram a acreditar no relato da paciente, mas o estrago já estava feito, né? Ou seja, ela perdeu completamente a confiança no nos colegas e tal, e é triste isso. Mas nós acreditamos nela e fomos até o final. E eu havia sugerido, inclusive, para essa senhora que houve esse desconforto, que fizesse a imunização através da provocação, né? Ou seja, provocasse a vacina nela, né? Para entender se haveria essa possibilidade de reação. E se houvesse essa reação, que fizesse a imunização com a dessensibilização da vacina. Ou seja, se dando de forma fragmentada, em diluições crescentes, concentrações crescentes, diluições decrescentes e concentrações crescentes, a vacina, e ela acabaria sendo imunizada, né? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sou anti-vacina, vacina salva vidas, a gente hoje só vive até 80, 90 anos por causa da vacina. Se existe câncer, se existe doença cardiovascular, se as pessoas estão morrendo por causa de acidente vascular cerebral, de problemas cardíacos ou de câncer, não é por causa da vacina. Isso está morrendo porque a pessoa tem que morrer de algo, né? A própria Bíblia fala que cabe ao homem 100 anos de vida. Então é lógico que a ciência ela vai fazer de tudo para aumentar a longevidade, mas se você deixa de morrer de doenças infecto-parasitárias, o seu corpo ele vai precisar morrer de algo, porque existe uma estrutura na nossa célula chamada telômero. E esse telômero aqui é responsável pela multiplicação das nossas células e pela nossa longevidade. E com o passar do tempo, esse telômero ele vai diminuindo, mostrando que a gente vai envelhecendo. Então a chave da longevidade, ela justamente está no telômero, entendeu? Ela faz com que você se torne
mais velho a partir do momento que o telômero vai diminuindo de tamanho. Então ele tem que morrer de alguma coisa. Então essa associação de imunização e doenças em geral é uma associação equivocada. E a minha visão em relação à vacina daquele bichinho, que nós passamos algum tempo atrás, que infelizmente eu não posso falar aqui claramente, é que realmente nós vivemos um momento assim muito difícil na história da humanidade, né? Eu tinha uma bisavó, por assim dizer, que ela viveu até os 107 anos, a Josefina, espanhola. E ela foi enfermeira do médico Miguel Couto, pra vocês terem uma ideia. O médico Miguel Couto, não é do Hospital Miguel Couto, não, do médico Miguel Couto. E ela tomou conta de muitos pacientes com gripe espanhola, né? As pessoas eram colocadas nas latas do lixo. Simplesmente os corpos eram colocados nas portas de casa e vinha um lixeiro e colocava as pessoas nas latas do lixo. E existe um município no Rio de Janeiro chamado Queimados. Por que esse município tem o nome de Queimados? Porque era onde eles cremavam os corpos, né? E essa cremação ficou tão evidente naquela época que aquela região ficou ficando conhecida como a região dos Queimados. Então por isso que hoje o município de Queimados tem esse nome, por causa da cremação em massa de corpos de pessoas que morreram com a gripe espanhola. Que a gripe espanhola, por assim dizer, para conhecimento geral, ela tem esse nome, mas ela não veio da Espanha, tá? Ela veio do Kansas, nos Estados Unidos. Só que como naquela época a humanidade estava passando por uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, então a imprensa não era livre. E tudo que era falado para diminuir a moral da tropa e para, de certa forma, impactar no esforço de guerra, na atividade das tropas, no combate ao inimigo, era bloqueado pelo setor da imprensa de cada país, né? Ou seja, de fiscalização da imprensa. Então eles não deixavam algumas informações sensíveis serem divulgadas. Essas matérias, elas eram matérias que eram suprimidas, né? E a Espanha, por assim dizer, não entrou na guerra. Então a Espanha ela tinha uma certa liberdade de imprensa. Então essa gripe começou a ser difundida, a ser divulgada na Espanha. Então acabou sendo conhecida como gripe espanhola. Só para conhecimentos gerais de vocês, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que matou não só por causa dos gases tóxicos, dos gases químicos, assim como também levou muitos pacientes ao óbito por causa da gripe espanhola. Mas eu até me lembrei de um negócio aqui de gases químicos, depois a gente vai bater um papo, mas deixa eu terminar aqui meu raciocínio aqui, que é interessante. Então, 100 anos após, né, nós vivemos o mesmo problema, ou seja, o SARS-CoV-2, né, essa porcaria aí que veio nos afligir, e a humanidade ficou assim meio sem chão. Nós, inclusive, participamos até de um estudo científico, o próprio Projeto Brasil Sem Alergia, em parceria com a Universidade de Laval, desenvolvemos uma tecnologia para diagnóstico desse negócio aí, através de gargarejo, e utilizando a tecnologia CRISPR-Cas9, que é a tecnologia que foi prêmio Nobel em 2019 pelas doutoras Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Então é algo também para deixar aqui, para vocês entenderem como é que foi a nossa participação durante esse problema mundial que teve, esse vetor mundial que teve aí, que causou muita tristeza, né? Mas nós vivemos esse momento e não tinha muito arsenal terapêutico, né? Não tinha, os antirretrovirais não estavam funcionando, vários profissionais de saúde morrendo, várias pessoas morrendo, e houve justamente uma preocupação disso se tornar algo sem controle. E o pessoal começou a pesquisar a imunização, né?
que eu acho que realmente foi algo muito feito a toque de caixa, mas se você colocar na balança, foi melhor a imunização do que a não imunização. E eu não estou aqui tirando a responsabilidade de determinados imunizantes terem causado efeitos colaterais, como endocardites e tromboses venosas, né? Tromboembolias, trombofilia. Não estou tirando essa responsabilidade dos laboratórios, não. Realmente causaram, aumentou o risco desses problemas de miocardite, trombofilias, inclusive uma parente nossa, que depois, se essa pessoa me autorizar, eu vou falar o nome dela, teve esse problema, teve uma trombose venosa profunda utilizando um imunizante desse, entendeu? Mas isso não vai condenar, por assim dizer, todo o arsenal de imunização que já existe e que salvou muitas vidas, como a própria BCG, por assim dizer, que salva o paciente da tuberculose sistêmica, disseminada sistêmica. Quanta gente deixou de morrer por causa de tuberculose disseminada sistêmica por causa da vacina da BCG, que é uma vacina que já é praticamente centenária. Então isso não tira também a utilização desses imunizantes, porque o uso deles foi menos ruim do que se nós mantivéssemos esse problema sem fazer nada, entendeu? Então entendam que eu não sou contra vacinas, entendam que, de certa forma, eu sou a favor de vacinas, e as vacinas é que nos deixam longevos, né? Mas eu lembrei do negócio aqui interessante, vocês que frequentam o projeto Brasil Sem Alergia, vocês devem conhecer a doutora Maria de Lourdes Gonçalves Pereira. A doutora Maria de Lourdes é uma pessoa muito querida nossa. E a doutora Maria de Lourdes, ou as pessoas amam ela ou odeiam, porque ela tem um jeito dela, né? Ela é formada na Universidade do Porto, uma das maiores universidades do mundo, uma das melhores também e maiores da Europa e do mundo. Formação técnica maravilhosa. Depois ela foi para a Inglaterra, conheceu o marido dela, se casou e teve a oportunidade de trabalhar em várias instituições de renome. Foi funcionária da GlaxoSmithKline, como assistente de pesquisa. Ela trabalhava junto com o exército inglês. Ela justamente auxiliava nas pesquisas do desenvolvimento de medicamentos, de antídotos, né, para guerra química. Isso pelo menos foi o que ela me falou, né, foi o relato dela. Então, ela fazia essas pesquisas junto em parceria com o exército inglês também. Trabalhou naquela cidade que tem na GlaxoSmithKline lá em Londres. E a doutora Maria de Lourdes, de curiosidade, que ela é uma pessoa simples, né? Ela voltou para o Brasil porque ela não tem filhos, o marido dela infelizmente veio a falecer. Ela não tinha ninguém lá da sua família, então preferiu voltar aqui para o Brasil e trabalha com a gente. Nem precisa trabalhar, está lá com a gente para distrair a cabeça dela. E a capacidade técnica dela é muito boa. Está compondo aqui nosso corpo clínico aqui de São Paulo, então vocês que são de São Paulo vão ter a oportunidade de conhecer a doutora Lourdes, que foi assistente do médico da rainha. Então, o professor Nicholson, que é do Hammersmith Hospital, onde a doutora Lourdes teve a oportunidade de trabalhar também, ele era assistente da Rainha Elizabeth. Assistente da Rainha Elizabeth e da família real. Então, eventualmente, a doutora Lourdes acompanhava o professor Nicholson no Palácio de Buckingham para atender a família real. Então, nós temos uma médica que trabalha no projeto Brasil Sem Alergia, super simples, que adora trabalhar em UPA, na linha de frente, pega no batente. De vez em quando eu digo para a Lourdes, cadê a Lourdes? Lourdes está trabalhando nos plantões da UPA. UPA, não sei de onde, da UPA de onde que ela trabalha? Oi? Comendador Soares, qual é outro lugar também? Hã? Eu acho que acho que o Éden, UPA de Éden. Doutor Marcelo, estou aqui dando meu plantão na UPA de Éden, na UPA de Comendador Soares. Então, vocês que são de Comendador Soares, vocês que são da UPA de Éden, provavelmente já passaram por uma médica que já atendeu a Rainha Elizabeth. Ah, só de curiosidade.
E é uma pessoa simples, uma pessoa querida. Tem um jeito dela, um jeito forte, né? Ela tem uma personalidade muito forte, mas é uma pessoa que quando você a conhece, você sabe que ela tem um coração enorme, um coração muito grande. Mas vamos lá. Mais alguma perguntinha aí, Daniel? Esse. É sim. Doutor, meu filho vive com HIV e tem tido muitas crises de convulsão. Agora ele começou com uma doença de pele estranha. O senhor acha que pode ser o remédio de epilepsia? É difícil, né? Primeiro entender que doença de pele é essa, né? A gente precisa saber se... Porque assim, muita coisa é confundida, por assim dizer, com alergia. Às vezes o paciente está com uma doença infecciosa, uma doença autoimune. A psoríase, por exemplo, quantos pacientes com psoríase chegam no nosso consultório e achando que é processo alérgico? Quantos pacientes chegam com escabiose lá, achando que é alergia? E não é. Ah, mas eu tomei remédio para escabiose e não melhorou. Mas é escabiose. Não adianta você tomar só remédio, você tem que fazer todo um trabalho, por assim dizer, um trabalho de higiene ambiental, né? A higiene ambiental da sua casa tem que ser muito bem feita. Não adianta você só tomar o remédio. Você tem que lavar a sua roupa direitinho, ferver a roupa. A roupa de cama é roupa pessoal, passar ferro quente em cima do colchão e do travesseiro. Se o colchão e travesseiro ele for forrado com napa, envoltório completo, com plástico, não precisa passar ferro quente, né? Então você vai botar fogo na casa. Mas, se não for forrado, você passa o ferro quente para matar aquele ácaro da escabiose. Porque a partir do momento que você mata o ácaro, você deixa de se reinfestar. Quando você troca de roupa todos os dias, você não se reinfesta. Não adianta nada você tomar o remédio, passar o remédio, né, específico para escabiose, e você ficar se reinfestando com aquele ácaro a todo momento, a todo tempo, né? Então, primeiro tem que saber se realmente é um processo alérgico, se é realmente isso. Agora, que os anticonvulsivantes estão ligados a reações que a gente chama de reações tardias, alérgicas tardias, estão, né? Principalmente os anticonvulsivantes chamados da classe dos aromáticos. Então, esses anticonvulsivantes, eles podem levar reações alérgicas tardias e podem levar o paciente a desenvolver uma DRESS, né, que é o Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptoms, que é os sintomas sistêmicos que causam eosinofilia e reação adversa na pele, a rash cutânea. Ele pode levar ao PEGA, pustulose exantemática generalizada aguda. Ele pode levar a síndrome de Stevens-Johnson e EUNET, a necrólise epidêmica tóxica, que é uma reação extremamente grave, né? Então, ele pode levar a vários tipos de situações, né, complexas, né? Então, pode ser, é possível que seja, principalmente o paciente com HIV, né? Como eu havia falado anteriormente para vocês, os pacientes com HIV, eles têm uma dificuldade na metabolização da citocromo P450. Então, parece que a P450 nos pacientes com HIV, ela fica menos funcionante. E como nós sabemos, a P450 no fígado, ela metaboliza o medicamento, né? Ela acetila, ela oxida, ela metila o medicamento, transformando ele, por assim dizer, numa substância hidrofílica, numa substância que pode ser eliminada pelo rim. Porque ela entra com afinidade às gorduras e depois ela sai no rim. Porque o organismo é assim mesmo, né? Para quem não está acompanhando a live, você quando toma um remédio, o remédio ele é feito para se agregar às gorduras, por assim dizer, do seu corpo, para poder ter o efeito, né, nas gorduras do seu corpo. Então, esse remédio tem que ser eliminado, né? Então, ele precisa ser metabolizado no fígado para poder ser eliminado. Por isso que existe aquela chamada síndrome hepatorrenal. Quando o paciente tem uma dificuldade de metabolização das coisas, o rim acaba também sofrendo, entendeu? Porque o fígado não funcionando bem, você acaba tendo muita substância não metabolizada circulante no corpo, que vai machucando o fígado, que vai lesionando o fígado.
Então, vai machucando o rim, vai lesionando o rim. Então, por isso que um fígado, de certa forma, ruim, ele acaba levando, por sua vez, a um quadro de insuficiência renal também, entendeu? Então, é essa situação. Então, o paciente HIV ele já tem essa dificuldade de depuração do fígado, já tem esse problema. E, além disso, como eu havia falado para vocês, tem a situação da polifarmacia. Então, além desse remédio anticonvulsivante, tem que entender também se esse paciente ele não tem um problema cerebral causado pelo HIV, porque o pneumociste carine, por assim dizer, é um tipo de... Perdão, desculpa, eu confundi aqui, a toxoplasmose cerebral. É um tipo de problema que pode levar a um foco epileptogênico no cérebro, mesmo essa toxoplasmose controlada, mas ela pode levar a uma cicatriz no cérebro, e essa cicatriz, então, ser um foco epileptogênico, levando o paciente a desenvolver, por assim dizer, o quadro de convulsão. Então, pode ser até essa situação, né, do toxoplasma ou outros vírus circulantes no corpo. Um paciente HIV positivo, mesmo que ele tome o coquetel, ele é imunodeficiente. Ele continua imunodeficiente. Tem até um negócio interessante que eu me lembrei aqui para falar para vocês, que assim, o papo ele vai vindo, né, e a gente vai batendo papo e vai conversando. E vai lembrando as coisas. Então, o paciente, ele é imunodeficiente. Ele é um paciente que tem uma certa imunodeficiência. E os vírus e vários outros tipos de toxoplasmas, né, de protozoários e verminose e tudo mais, eles acabam se proliferando com mais intensidade. E isso acaba ativando, por assim dizer, mais ainda a atividade linfocitária e levando à chamada alergia tardia, entendeu? A chamada alergia da reação do tipo 4 de gel e Cumbis, que é a chamada alergia tardia, tá? Mas me lembrei aqui em relação ao álcool, tá? Olha, isso é uma pergunta que vários pacientes que têm HIV me perguntam, né? Doutor, posso beber? E a maioria dos médicos diz que pode, eu falo que não, tá? Eu vou contra a opinião de todos os médicos praticamente. Não beba, mesmo que seja socialmente. Não beba. Você que tem HIV, você que está com a sua carga viral controlada, indetectável, com seu CD4, CD8 normais, todos eles normalíssimos lá, com aquela relação CD4, CD8 perfeita, tomando seu remedinho direitinho, mantendo a tua saúde, não consuma álcool. Porque o álcool, primeiro que ele age diretamente na medula óssea, ele abaixa a tua imunidade na medula óssea. E, consequentemente, abaixando a imunidade, faz com que você tenha uma dificuldade de se defender de infecções, né? Não é porque tua carga viral está baixa, sendo indetectável, e teu CD4 e CD8 estão normais, é que você seja um paciente imunossuficiente. Você é um paciente imunocomprometido, infelizmente. Como eu havia falado, né, a condição clínica do HIV leva a problemas no fígado e dificulta você a depurar tudo, né? E o álcool, ele piora mais ainda a capacidade do fígado de filtrar, de metabolizar as porcarias que nós consumimos e os remédios também que nós consumimos, entendeu? Então, não consuma álcool. Ah, mas eu só tomo socialmente. Não. Essa é a minha opinião, tá? Quer dar uma relaxada, toma um suco de maracujá, bota uma fibra dentro, né, para a frutose, por assim dizer, não afetar muito o teu corpo. Porque a gente sabe que a frutose, ela é um veneno também, né? Deus, quando fez a coisa, fez a natureza, ele fez da forma correta. Eu aqui não tenho a mesma fluidez numa live, pessoal, que eu estou prestando atenção no trânsito, tá? Então, vocês me desculpem aqui. Trânsito forte aqui para São Paulo. Mas, Deus, quando fez a fruta, ele fez com fibra, ele fez com vários elementos que dão o doce da fruta e que, de certa forma, também não fazem com que aquele doce ele caia 100% na nossa corrente sanguínea. E a gente que vai modificando as coisas, né? Aí faz o suco da fruta e toma aquele suco bastante concentrado em frutose. E a frutose tem um problema. A frutose, quando a gente faz uso da frutose, ela não dá o estímulo no cérebro de saciedade.
A gente pode tomar litros e litros e litros de frutose sem ter o estímulo da saciedade, diferentemente da sacarose. Não que eu esteja indicando vocês a tomarem sucos com sacarose, com açúcar refinado. Em hipótese nenhuma eu estou mandando vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, tá? Em hipótese nenhuma eu estou mandando vocês fazerem isso, porque também é muito ruim, né? O ideal é a gente tomar sem nada, tomar só com a frutose mesmo da fruta. Mas mesmo aqueles que tomam com a frutose da fruta, tem que tomar cuidado, não pode tomar muito. Se tomar, colocar uma fibra, né? Colocar uma fibra ali solúvel. Existem várias marcas comerciais hoje de fibras que podem ser misturadas com o suco e que ajudam bastante o paciente a consumir aquele alimento de uma maneira bastante responsável, tá? Bastante responsável. Então, eu falei do maracujá, né? É que a gente vai puxando os assuntos e a gente vai lembrando das situações. Então, assim, mas é muito menos ruim você tomar um suco de maracujá do que você ficar tomando álcool para relaxar. E o álcool, ele tem até substâncias parecidas, carabinoides, né? Substâncias parecidas com a cannabis. Então, por isso que a pessoa... O álcool, quando eu digo, não é o álcool, por assim dizer, mas sim as bebidas fermentadas, no caso a cerveja, está sendo mais específico. Então, quando você vai tomar uma cerveja, você tem substâncias que são análogas aos carabinoides, então dá aquela sensação de bem-estar, né, na pessoa. Mas o maracujá também tem, as frutas também tem, e sempre tome o seu suco misturando uma fibra, para você diminuir essa capacidade absortiva que o corpo tem da glicose, não ter picos glicêmicos altos, né? Tá bom? Então eu acho que é por aí. Então você que tem HIV, não beba, pelo amor de Deus, não beba, não fume. Tenha uma atividade física adequada. Eu já tenho muitos pacientes aí com HIV que já estão septagenários, octogenários, então não necessariamente o HIV é uma sentença de morte, tá? Hoje o HIV é uma doença crônica, como uma hipertensão, como um diabetes, como qualquer outro tipo de doença crônica, né? Um problema na tireoide, desde que bem tratado adequadamente, ele pode ser bem controlado. Imunize-se, vacine-se de tudo. Não vai nessa onda de anti-vax, não, pessoal. A questão de anti-vax é muito perigoso, tá? Você pega o grande problema, sabe, do brasileiro. O brasileiro é a população mundial, mas quanto maior a ignorância, e no Brasil, infelizmente, isso já é de muito tempo isso, mas parece que isso está se espalhando, né? Parece que quanto mais você não tem um conhecimento, mais você tem autoridade intelectual sobre o que você não sabe. Ou seja, quando vem alguém falar alguma coisa para você e aquilo não faz parte do teu conhecimento, então você acaba não entendendo que aquilo ali pode ser uma informação útil, que você poderia estudar, pesquisar sobre aquela informação, mas você acaba, de certa forma, usando, né, da sua falta de conhecimento como fonte de autoridade intelectual. Então, a ignorância é, para muitas pessoas, a fonte de autoridade intelectual. Isso no meio acadêmico aqui a gente vê muito isso. Eu, quando estudei lá com o professor Jacques Tremblay, fui assistente dele, fui também funcionário da empresa dele, a Cell Gene Therapeutics, que inclusive hoje nós temos uma patente de Alzheimer. Depois eu posso contar um pouquinho sobre essa patente, onde nós utilizamos a tecnologia CRISPR-Cas9 para corrigir a formação de corpos amiloides. Mas uma coisa que eu pude perceber, não só lá, mas também nos Estados Unidos, junto com o professor Roby, professor Richardson, ele e a sua esposa, Patrícia, e o Richardson, professor Benoatano também, da Universidade do Texas em Tyler, é que não existe essa distância, né, entre o professor e o aluno, né? Não existe essa distância. Então, se existe, existe muito pouco, pelo menos eu não percebi isso. Informações novas. Acho que dividir milhões de vezes para comprar aquele computador. E alguns artigos científicos, né, ligados à campanha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial no Pacífico, expulsando as tropas japonesas do Pacífico.
do general Tojo, e são de água de coco, entendeu? Foi uma experiência quando as tropas americanas estavam cercadas, não tinha ouro, não tinha mais nada, o que ia fazer? Então, um dos médicos lá teve a ideia de pegar e nós fazerem isso em hipótese nenhuma, por favor, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é só a título de conhecimento científico e de curiosidade científica. E pudesse ser utilizado tecnologias, metodologias semelhantes aqui. Quando você... E estéreo também. A contaminação do conteúdo, né? Mas se você fizer toda uma técnica de asepsia e você conseguir alcançar, você conseguiria então, por assim dizer, aquele líquido dentro da veia do paciente. Depois o presidente Bolsonaro falou isso, ele falou sobre a situação aqui, a gente estava com isso na década de 90, essa situação. Mas é isso, acho que eu respondi tudo, né? Quem vai responder? Só um momentinho aqui. Tive que interromper um pouquinho a gravação. A live tá toda hora. A live caiu então? É, tá caindo muito. Mas está gravando, né? Não, tô gravando. Tá. Deu uma pausa aqui que a bateria já tá 5%, até botei aqui pra carregar, mas não tá carregando. É mesmo, cara? Aí a câmera já tá começando a travar. Acho que é melhor a gente dar uma paradinha. E agora? Não, chegar lá eu boto pra carregar enquanto a gente come alguma coisa. Mas onde é que você vai carregar isso? Ah, tô com uma tomada lá. Não carrega aqui não? Já eu coloquei, ele não tá segurando. Aqui você já colocou aqui? Já. Aqui ele mantém, mas ele não carrega a bateria. Mantém ligado, mas não carrega a bateria. Só que tá caindo. Você deu um pause na live? Não, lá a live tá caindo. Eu dei o pause na gravação aqui. Tá. Não, mas não tem onde ligar. Eu acho que Chega onde? Na live. Não tá vendo. Caiu a live. Oi? Deixa eu ver se vai. Que eu já coloquei um aqui, nem não foi. Vê se o teu é mais forte. Não, eu vou bater. Eu sei. Durou quase 2 horas. Ah, então tá permitindo. Não, toda hora caindo. Então é melhor finalizar a live. Finaliza a live. Já finalizei. Já finalizou? Já. Não é ruim. Vai começar a melhorar depois de... Aí toda hora que for ver lá a live, vai toda pingada. E tava com o público. Tava aumentando. Teve uma ali que ficou 15 minutos. Deu umas 10 pessoas. Não tô falando você porque eu gosto. Gosta, pô. Aí toda hora caindo. Episódio de live, Nossa, parece namorada, né? Acho que outro cabo na mala. É um cabo C. C USB. A melhor coisa que tem é fazer dirigir. É bom. Já tá pegando o tempo. O pessoal de Morgan Estado. Depois você passa 2 horas ali assistindo o cara falando na rua e você não passa tudo. Exatamente. Né? Aí tem entrada, tipo assim. Não, mas o teu e o meu, a saída é USB-A.